Hoje vamos falar sobre o forno de micro-ondas. Pode, não pode, destrói as vitaminas. Vamos ver o que a gente sabe sobre esse objeto que faz parte do dia a dia da maior parte das famílias no mundo. Para falar de micro-ondas, vou começar falando de ondas. Existem 4 tipos de ondas na natureza. As ondas mecânicas, como as ondas sonoras, e aí temos vídeos aqui no nosso canal falando sobre fones por condução óssea. Será que vamos ficar surdos com os foninhos de ouvido? Coisas assim. As ondas gravitacionais, que são ondas geradas, por exemplo, quando há uma colisão de buracos negros, olha que coisa incrível, ou uma colisão de estrelas de nêutrons e esses objetos se fundem, gerando deformações no espaço-tempo. Também temos um vídeo aqui no nosso canal sobre ondas gravitacionais. As ondas de matéria, que são prerrogativa lá do mundo quântico, e as famosas ondas eletromagnéticas, que nos interessam aqui para discutir as micro-ondas. Bom, já falamos aqui também um pouquinho sobre micro-ondas lá no nosso vídeo número 2, que eu sugiro que vocês assistam. Falamos sobre se faz mal para a saúde dormir perto de um celular, porque o céu é azul, como surgem as auroras, como enxergar o mundo com olhos diferentes, como funciona o controle remoto da nossa televisão e até sobre o fato de que às vezes a gente compra uma roupa e quando chega em casa não era bem a cor que a gente pensava que era. Isso tudo se deve à existência das famosas ondas eletromagnéticas, das quais as micro-ondas fazem parte. Todas as ondas que eu mencionei têm características comuns. Elas têm uma grandeza que a gente chama de comprimento de onda e uma grandeza que a gente chama de frequência. Quando a gente multiplica o comprimento de onda pela frequência, a gente tem a velocidade de propagação da luz. Bom, como as micro-ondas fazem parte das ondas do espectro eletromagnético, elas se propagam com uma velocidade fixa, que no vácuo é a velocidade maior que existe, né? A velocidade da luz no vácuo. Fora do vácuo é a velocidade da luz naquele meio material. Portanto, como essa velocidade é constante, quando o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. Quando o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta, né? Como nessa figurinha que vocês podem acompanhar aqui. Muito bem, além disso, a gente sabe que elas transmitem uma energia que é proporcional à frequência, né? Então, essa energia é dada por uma constante, que a gente chama de constante de Planck, que é bem pequenininha, vezes a frequência. Portanto, ondas de comprimentos de onda grande, frequência pequena, energia pequena. Ondas de comprimentos de onda pequenininho, frequências grandes, energias grandes. Bom, o comprimento de onda que é produzido aí na maior parte dos fornos de micro-onda tem um tamanho aproximado de 12 centímetros, né? É bem grandinho. Isso tem a ver, essa energia tem a ver com o fato da onda ser ionizante ou não ionizante. Então a gente diz que uma onda é não ionizante quando a sua energia não é suficiente para ionizar os átomos, isso é, para separar, arrancar as cargas negativas das positivas. Então, sabendo isso que eu falei até agora, vem a pergunta: como é que o alimento esquenta quando ele entra lá dentro do micro-ondas? Antes de falar do micro-ondas, vamos falar de transmissão de calor em geral. Há 3 modos possíveis, né? Convecção, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente fica perto de uma fogueira, e a gente fica pertinho, a gente sente que está mais quente, a gente se afasta, o ar está mais frio. Por condução, se eu pegar uma colherinha e botar uma aguinha na colherinha e levar no fogo e ficar ali um tempinho, a minha mão vai esquentar, certo? O calor vai ser transmitido, vai ser conduzido até a minha mão pelo cabo da colher. E por radiação, que é o que acontece aí quando a gente recebe essa energia que vem do sol. Quando a gente coloca uma panela no fogo, esses 3 elementos se juntam para esquentar o alimento em maior ou menor grau. E no micro-ondas é igual? Parcialmente. A forma como as ondas lá do micro-ondas esquentam os alimentos se deve a um fenômeno conhecido como aquecimento dielétrico. Isso se dá porque a molécula da água ela é uma molécula polar, ela tem um ângulo ali no meio.
E quando ela é inserida num campo elétrico, aquele gerado, né, pela onda eletromagnética dentro do forno, ele tende a se alinhar com o campo. Mas como ela tem um polo, na verdade ela vai entrar em rotação. E quando ela gira, ela tem energia cinética, ela encosta nas vizinhas e ela transmite essa excitação, esse calor para suas moléculas vizinhas, né? E uma beleza. As vizinhas também vão se aquecer e vão aquecer as vizinhas e assim por diante. Então, na verdade, tudo tem a ver com o fato de que existe água dentro do alimento que vai ser aquecido. Então, esse processo de aquecimento, na verdade, também envolve a transferência do calor por condução, como numa panela. Nada a ver com destruição de vitaminas pelas ondas. Ok. E como são criadas essas ondas, né? Essas ondas dentro do micro-ondas são ditas ondas estacionárias. Ondas estacionárias são aquelas, por exemplo, do tipo que a gente cria quando a gente toca um violão, né? Se eu tocar um violão, eu vou botar o meu dedinho aqui para delimitar o tamanho da corda, e quando eu vou tocar vai ter lá o harmônico fundamental, né? Primeiro, segundo harmônico, terceiro harmônico, que são ondas que vão ser criadas ali nessa corda. Dentro do micro-ondas é a mesma coisa, né? Então, nas paredes do micro-ondas a gente tem uma coisa que a gente chama de nós, e essas ondas, elas têm máximos e mínimos. Bom, se elas têm máximos e mínimos, significa que os pontos que vão transmitir, né, esquentar mais o alimento, estão sempre no mesmo lugar, né? Os pontos de máximo. Por isso, inventaram o prato que gira. Ó, que fantástico, né? Em vez dos máximos e mínimos atingirem sempre os mesmos pontos, como a comida vai girar, vai atingir pontos diferentes, elas vão rotacionar, vão atingir as vizinhas e tudo esquenta muito rapidamente. Olha que maravilha! Mas e aquela telinha de proteção na grade do forno de micro-ondas? Para que mesmo serve? Bom, permite que a gente espie lá dentro, né? O ser humano é curioso, gosta mesmo de olhar lá para dentro do forno de micro-ondas. Mas, ao mesmo tempo que a gente pode olhar lá para dentro, a onda não deve escapar, né? Lembrando que essa onda tem 12 centímetros e o buraquinho lá da telinha tem uma coisa da ordem de 1 milímetro, ela não passa de jeito nenhum. E quem entende um pouquinho mais de ondas e se perguntar, mas será que não há perigo de ocorrer difração? Eu garanto que não. E aí as pessoas que entendem mais do assunto ficarem interessadas podem ler aqui esse assunto mais técnico na descrição do nosso vídeo, que a gente explica como é que isso acontece. E quem usa marca-passo pode usar o micro-ondas? Bom, em princípio, sim. O risco de interferência entre o micro-ondas e o marca-passo é mais ou menos o mesmo que entre o celular e o marca-passo. É muito improvável. Mas os fornos de micro-ondas envelhecem, as borrachas de vedação das portas ressecam e algumas telinhas de proteção ganham buraquinhos maiores. Se você, por exemplo, colocar um metal lá dentro do micro-ondas. Nunca faça isso. E para saber por que não, assista um vídeo que fizemos aqui no canal explicando quais são os utensílios que podem ser usados dentro do micro-ondas. Dito isso, por que arriscar, não é? Se você tem um marca-passo, não tem nenhuma razão para você ficar grudada no micro-ondas. Com o celular é a mesma coisa. Não vai colocar o celular em cima do seu marca-passo e pegar no sono, né? Um pouco de distância precaucional não vai fazer com que a recepção de uma mensagem, que às vezes você nem está querendo receber, interfira com o seu batimento cardíaco. Ok? Acho que você agora já entende tudo sobre forno de micro-ondas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, distribua por aí para que todo mundo possa usar o forno de micro-ondas com segurança e apoie sempre as mulheres na ciência.